Fala concurseiro vestibulando, você estudante que enfrenta provas de língua portuguesa em concurso, vestibular ou mesmo na sua escola ou graduação. Olha, a gente vai trabalhar um tópico muito relevante e nem sempre abordado, que é o paralelismo. Você já ouviu falar o que é paralelismo? Paralelismo sintático, paralelismo semântico, e aí? Não, a gente vai trabalhar isso aqui e, mais importante, vamos ver como isso é abordado em provas de concursos. Bancas como FGV e IBAD cobram isso em provas recentes, beleza? E isso também é um tópico muito relevante na sua prova discursiva. Eu que trabalho com correção de redações, trabalho com recursos em provas discursivas, muitas vezes o candidato é penalizado por paralelismo, ou melhor, quebra no paralelismo. E o que é esse tal paralelismo? É isso que a gente vai resolver aqui. Olha, se você ainda não segue, dê essa moral, @gramaticaflix. Lá a gente também tem muita dica de língua portuguesa para concurso e lá você fica sabendo também sobre meus cursos e materiais, beleza? E por aqui, se você ainda não é inscrito, este é o momento e vamos para cima. Vamos aqui para a nossa tela. O que é esse tal do paralelismo? Muito tranquilo, você vai dominar o tópico, eu tenho certeza. Olha lá. O que é paralelismo sintático? Como acertar questões de concurso sobre este tópico, beleza? É isso que a gente vai fazer aqui. Beleza, maravilha. Então, paralelismo é pela palavra mesmo, paralelo. Pense em paralelo. Paralelo, né? São coisas que caminham na mesma direção. E quando você quebra o paralelismo, ou seja, o texto, a construção, deixou de ser paralela, deixou de ser simétrica. É como se realmente quebrasse. Então a gente vai exemplificar e você vai entender do que estamos falando e vai ficar muito fácil de identificar o padrão, beleza? Então olha lá. O paralelismo sintático ou gramatical é a diretriz da norma culta que estabelece que itens com funções gramaticais idênticas dentro de uma frase devem apresentar estruturas linguísticas semelhantes entre si. Beleza? Prosseguindo, o tal do paralelo. A coordenação de ideias requer uma simetria. Tudo que eu já falei aqui, a gente vai fazer essa pequena teoria, tá? Simetria de formas. Se o primeiro elemento de uma série é um substantivo, aqui a gente já está na prática. Ó. Se você fez ali uma construção que o primeiro elemento é o substantivo, o ideal para que se mantenha o paralelismo é que também do outro lado você tenha ali substantivo, beleza? Ó. Isso é paralelo. Ah, você tem uma estrutura aqui, a outra estrutura semelhante, né? No mesmo padrão. Quando você aqui, por exemplo, nessa estrutura de cá, você usa verbo, você quebrou o paralelismo. É isso que a gente vai exemplificar, mas fique tranquilo, beleza? Então, se você usou substantivo do outro lado manteve ali o paralelismo. Usou substantivo na construção. Na outra parte, na sequência, usou o verbo, você quebrou o paralelismo. Beleza? Então, não é só uma questão de estética, tá? O paralelismo não é apenas essa questão de estética, ele colabora, né, para clareza e coesão ali na sequência do texto. Por isso que é muito importante que na sua redação você tenha isso em mente. Quando você estiver produzindo uma prova discursiva ali, né, uma redação, se estiver redigindo, é interessante que você mantenha o paralelismo sintático, semântico, principalmente semântico, porque ele aborda também a prática da coerência do seu texto, se o seu texto tem lógica, né? Se ele segue uma sequência lógica. Então tudo isso aqui é importante também na construção de um texto. Tá? Então é muito importante que você não quebre o paralelismo. Então, para isso, você precisa entender, né, de fato, como é na prática essa questão do paralelismo. Então, para que você tenha clareza e coesão,
a simetria das classes gramaticais, que a gente acabou de falar, substantivo, substantivo, verbo, verbo, preposição, preposição, correspondência de regência, se você usou verbos com a regência regidos, né, pela preposição a, e do nada você começa a usar pela preposição com, você já quebrou o paralelismo. Professor, não estou entendendo nada. Calma, a gente vai entrar, vai sair dessa parte teórica e a gente vai ingressar na parte prática, e é aí que você vai entender. Mas é importante essa conceituação, beleza? Então, olha só, agora a gente vai entrar em exemplos práticos, né? Exemplos aqui do mundo real. Por exemplo, se eu falo assim, ele gosta de futebol e de correr. Perceba que aqui, ó, futebol é substantivo, né? Futebol. E depois eu acrescentei ele gosta de futebol e de correr. Correr é uma forma verbal, beleza? Então, como eu melhoraria isso aqui de forma paralela? Ou com dois verbos ou com dois substantivos. O melhor jeito, o mais fácil, é o quê? Ele gosta de futebol e de corrida. Não é isso? Ele gosta de corrida. Ele gosta de futebol e de corrida. Aí você tem o paralelismo. Olha que interessante. Beleza? Então, olha aqui, com paralelismo. Ó, ele gosta de futebol, que é substantivo, e de corrida. Então perceba que toda a estrutura, ó, eu tenho a preposição de, tenho a preposição de. É isso, paralelo. Beleza? Paralelo. Sempre isso em mente. Qualquer coisa diferente, quebrou o paralelismo. Aqui, ó, tivemos a quebra. E as questões de português que versam sobre isso, exatamente desse jeitinho aqui. Beleza? Outro exemplo. Olha, ele gosta de jogar e de correr. Ah, aqui eu já usei duas formas verbais, beleza? Tranquilidade. Então, olha que legal. Eu tenho paralelismo aqui com dois verbos e aqui com dois substantivos. Visualizou? Agora fica melhor, né, de entender quando você vê exemplos. Beleza, show de bola. Artigos e preposições também. Olha aqui, falei com o diretor e secretária. Então perceba, aqui, ó, quando você faz a supressão da preposição, porque aqui você usou a preposição com e usou o artigo. Aqui você não fez o uso dessas estruturas. Logo, isso também é considerado uma quebra no paralelismo. Beleza? Como a gente resolve? Acrescentando o que faltou. Ó, falei com o diretor e com a secretária. Perceba, com a secretária e com o diretor, exatamente paralelos. É isso que é o tal paralelismo, beleza? E o que não é paralelo fica muito fácil de visualizar porque ele grita, né? Ó, falei com o diretor e secretária. Perceba que quando você não tem esses dois elementos do lado de cá, isso não está paralelo. Agora, eu tenho certeza de que você está entendendo e comente aí se você pegou o que é esse tal do paralelismo. A gente vai ver questões recentes. FGV adora cobrar isso. Então, se FGV é a banca do seu concurso, fique muito ligado nesse tópico, beleza? Estruturas correlatas. Olha, o paralelismo é obrigatório com pares, como não só, mas também. Então, olha aqui, sem o paralelo. Não só estudou, mas também fez o trabalho. Então, não só estudou, mas também fez o trabalho. Olha, aqui eu usei uma forma verbal e aqui um substantivo. Com paralelo, aplicando paralelismo. Não só estudou, mas também trabalhou. Perceba aqui os verbos em paralelo. É isso que é o tal paralelismo. Mas ele também tem o semântico, ele ocorre na forma semântica, o que é o quê? O sentido. Então, tudo relacionado à semântica, sentido. Então, a gente também tem a quebra de sentido, que aí, para uma redação, é prejudicial demais. O paralelismo semântico exige que as ideias pertençam ao mesmo campo lógico, campo de sentido ou campo semântico, beleza? Então, olha só um exemplo aqui da literatura clássica. Olha só, Machado de Assis. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então perceba que aqui ele está falando sobre tempo, né? Ela me amou durante 15 meses. E aqui já sobre valores, né, monetários, aqui, dinheiro. Então Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis.
Pô, esse paralelismo aqui foi quebrado na esfera semântica, na esfera de sentido. Você faz aqui uma leitura e não consegue pegar. Claro que você entende que há um propósito do autor, que é aqui causar uma ironia, né? Mas o paralelismo semântico aqui foi quebrado, beleza? Ainda que proposital, para que você entenda, isso aqui é uma quebra de paralelismo semântico no seu texto discursivo, na sua prova, na sua redação. Isso não pode acontecer, porque será descontado ponto por essa ocorrência, beleza? Muita atenção com isso. E agora a gente já está apto aqui para verificar em concurso como isso acontece, e olha que é tranquilo demais. 2025, prova aí aplicada no final do ano de 2025, Secretaria Estadual de Saúde de Minas, especialista, falou o seguinte: a redação de protocolos assistenciais deve prezar pela coerência. Perceba que fala sobre coerência, coesão, são tópicos muito cobrados em provas discursivas. Isso também vale para a discursiva. Entre ideias e pela simetria. Olha, falou em simetria. Tudo que a gente viu aqui. Simetria estrutural entre elementos coordenados. Identifique a alternativa em que o paralelismo sintático e semântico está plenamente atendido. Vamos visualizar? Beleza, letra A. A triagem exige verificar sinais. Olha, ele usou aqui a forma verbal no infinitivo, verificar sinais, observar o estado geral, então manteve até aqui esse paralelismo, e que se registre. E aqui, ó, ele já usou uma outra estrutura, perceba? Olha, e a forma verbal não está mais no infinitivo, então aqui houve a quebra do paralelismo, beleza? Então, olha só, ele veio de um jeito, ó, a triagem exige verificar e exige observar. Só que aqui depois ele trouxe a conjunção e, que se registra o histórico, então quebrou o paralelismo. O treinamento objetiva aprimorar condutas, olha, aqui trouxe o infinitivo, padronizar procedimentos e a segurança do paciente. Aqui nesse finalzinho também quebrou. A campanha busca informar a população, reduzir comportamentos de risco e ampliar a cobertura. Aqui, ó, perceba que está totalmente paralelo. Olha, informar a população, verbo no infinitivo, reduzir comportamentos de riscos e ampliar a cobertura. Então aqui temos o nosso gabarito já, porque isso aqui está perfeito. Olha, D, o relatório descreveu falhas no fluxo, dificuldades operacionais e que, olha só, mudou totalmente a estrutura. Perceba a quebra no paralelismo. A equipe definiu mapear riscos, ó, definiu mapear risco, revisitar e que novas metas seriam estabelecidas, também quebrou. Então o nosso gabarito realmente está na C. Olha lá, informar, reduzir e ampliar, verbos no infinitivo. Os verbos colaboram demais. Agora, FGV, Tribunal de Contas do Estado, auditor substituto. Olha lá, assinale a frase que exemplifica uma estrutura paralelística sintaticamente. E olha só, isso aqui já é FGV, né? Então ela não só quer um paralelismo, mas ela quer um paralelismo respeitado rigorosamente. Então a gente vai verificar que uma ou outra aqui até tem um paralelismo, mas ele quer a que foi obedecida de forma rigorosa, entendeu? A estrutura paralelística é rigorosa, beleza? Muita atenção com isso aí. Olha, nem os padrões são soldados covardes, nem, ó, então aqui ele começou com nem, e do outro lado também. Então até então temos um paralelismo. Nem os padrões são soldados covardes, nem os soldados, olha, ele já omitiu a forma verbal aqui, beleza? Ela é recuperável, mas ele não grafou. Isso já é considerado um pequeno desvio do paralelismo. E como a banca falou aqui, ela quer a rigorosa, então não serviu essa daqui, beleza? Pessoas normais viajam numa estrada. Economistas viajam numa infraestrutura.
Olha só, economistas viajam numa infraestrutura. Pessoas normais viajam numa estrada, economistas viajam numa infraestrutura. Olha só que perfeito. Economistas viajam numa infraestrutura, pessoas normais viajam numa estrada. Está perfeitinho, não faltou nada. Estrutura aqui, ó, paralela, beleza? Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. Aqui não há essa questão do paralelismo rigoroso. Olha, a consciência limpa serve de travesseiro macio. Também não tem essa estrutura paralela. É melhor ser um farto lavrador do que um mirrado e estúpido doutor. Também não temos essa estrutura rigorosa. Olha só, você consegue dividir em duas partes e verificar o quão idênticas elas são. Isso é o paralelismo rigoroso aqui que a FGV trouxe, beleza? Nosso gabarito aí na letra B. Mais uma, hein? FGV, Defensoria Pública lá de Rondônia, analista da Defensoria. Aqui ele falou o seguinte: analisa a opção que não mostra paralelismo na sua estruturação. Então, ele quer a opção que não mostra. Show de bola. A sorte distribui os bens sem escolha e sem justiça. Então, aqui ele não falou em rigorosidade. Tá? Quando ele vem aqui, ó, a sorte distribui os bens sem escolha e depois sem justiça, considera-se paralelo, beleza? Show? Então, olha aqui, temos um paralelo. Poucas coisas são impossíveis para o empreendedor e para o esforço. Poucas coisas são impossíveis para o empreendedor e para o esforço. Aqui você tem para e para, né? Aqui tá de certa forma paralelo, mas faltou aqui a forma verbal. Poucas coisas são impossíveis para o empreendedor e poucas coisas são impossíveis, na verdade, faltou um monte de coisa, né? Para o esforço. Mas vamos deixar em off, porque tem um pequeno paralelo. Vamos verificar, porque de repente tem uma que não há nada. Aí essa será o gabarito. Joguei como nunca, perdi como sempre. Aqui, paralelo demais, né? Joguei como nunca, ó, perdi como sempre, tem um paralelo sim, beleza? Essa aqui não pode ser. Todos se queixam de sua memória e ninguém se queixa do seu raciocínio. Olha, todos se queixam, ninguém se queixa. Há aqui um certo paralelismo. Não rigoroso, mas há, beleza? Quem melhor conhece a verdade é mais capaz de mentir. Aqui não há nenhum tipo. Está vendo por que a gente precisava deixar aquela em off? Porque ela tem um certo paralelismo aqui, porque obedece à estrutura da preposição. Ela repete ali a mesma estrutura da preposição, embora não traga todos os elementos lá da outra. Mas essa aqui da letra E não tem nada de paralelo. Ó. Quem melhor conhece a verdade é mais capaz de mentir. Não há paralelo aqui, beleza? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Show? A gente confirma aqui, ó, letra E, show de bola, e vamos para mais. Olha aí, professor de português lá da Secretaria de Educação do Mato Grosso. Foi o seguinte, o autor emprega paralelismo sintático no trecho. Então, qual é o trecho que temos ali? Paralelismo sintático. Primeira situação, se já não temos uma vida profissional, mas especializações, então olha só, ele trouxe aqui uma estrutura condicional, né? E depois uma estrutura com o conectivo mais, que é uma conjunção adversativa, tá? Então é esse bloco que ele fez. Depois ele inicia novamente com um condicional, ó, se já não temos espaço para contemplar os locais que cruzamos, então manteve aqui o paralelismo, este com este, né? Eu posso chamar aqui de 1, beleza? E fez o paralelo com 1. Aqui temos o 2, que é iniciado com conectivo adversativo. E ele faz novamente essa conexão, ó, mais uma observação dirigida por algoritmos de afinidades eletivas. Então temos sim um paralelo, olha aqui, 2. Então temos 1 com 1 e 2 com 2. Isso é paralelismo na veia. Paralelismo sintático aqui observado, padrão demais. Agora, a gente já sabe que as outras não são, vamos apenas comprovar. O isolamento tornou-se comum
e mesmo os locais que sustentavam a ação da experiência subjetiva aparecem agora como lugares sem histórias. Não há nada de paralelo aqui, beleza? Ante a aceleração da vida, passamos a entender o espaço como um empecilho para aquilo que realmente queríamos fazer. Zero paralelismo aqui. O resultado desse processo foi que a contínua aceleração do tempo social tornou o espaço muitas vezes indiferente. Zero, zero, zero. A aceleração tecnológica levou aos grilhões da hiperconectividade, que demandam sempre nada, nada, nada. Aí ficou fácil mesmo, já na letra A, prova de professor de português. Então percebe, a gente viu Tribunal de Contas, não é isso? Isso aqui, ó, Tribunal de Contas, Defensoria, tá? Então aqui, Secretaria de Saúde, cara, cargos diversos, bancas diferentes e cobram o assunto, tá? Muito cobrado mesmo. Então aqui a gente chegou na questão do professor de português, Mato Grosso, Secretaria de Educação, gabarito letra A, porque ele fez ali um paralelismo, né, bem diferente, né, que ele trouxe um condicional e um adversativo, né, criou essas duas estruturas e depois ele repetiu fazendo assim esse paralelismo. Muito interessante essa questão e realmente nosso gabarito aqui na letra A. E temos mais uma, essa aqui é uma outra banca, né, não tão expressiva, Maranata Assessoria, mas olha que legal, é uma prova de atendente. Analise a seguinte sentença e identifique a opção que apresenta o erro de paralelismo sintático. Então olha só, ele já falou aqui sobre erro de paralelismo, mas olha que furo, né, na redação da questão, porque ele quer, aqui é o comando da questão, ele quer a opção que tenha erro de paralelismo. E aí, esse é o direcionamento que a banca te deu. Nas alternativas, olha só, tem a questão, às vezes, né, uma banca menor, às vezes passa aqui uma elaboração, então ele já te deu o indício do gabarito. Só que eu trouxe para que a gente verifique, porque a frase é boa. A frase é boa. Mas olha só, erro de concordância verbal, está falando aqui de concordância verbal. Poderia ser, tá? Poderia ser, mas não é. Quebra de paralelismo, o gabarito é isso aqui, tá? O vacilo que eu digo é isso aqui, que já deu um indício. Imagina que o cara tá zerado, aí vai chutar. Cara, se ele não chutar isso aqui, imagina que você não sabe nada, nunca ouviu falar. Cara, você tem aqui o enunciado te direcionando para paralelismo. Pô, aí você tem uma alternativa que fala em paralelismo. Cara, o chute tem que vir para cá. E aí você acertaria. É isso que eu chamei a atenção aqui, tá? E pode servir de uma estratégia. Pode ser que em determinado assunto, não só português, você não manje nada e você está diante ali e o examinador deu um mole desse aqui. Então vai, né? Não quer dizer que 100% vai acertar, mas aqui, olha só, se você está zerado, não tem luz nenhuma, poxa, vai nessa, né? Pode ser que o examinador... E acontece, tá? Acontece em outras disciplinas de você ter um mole desse aqui. Então aí você vai analisando as palavras. Pô, peraí, ele quer que eu fale sobre erro de paralelismo. Pô, erro e quebra de paralelismo é aqui praticamente a mesma coisa. Errou, quebrou, pô, é o gabarito, você acertaria. Ok? Mas agora vamos analisar aqui, ó, a frase que tem essa quebra. Olha, a equipe realizou a análise do relatório. Então, a equipe realizou. Olha aqui, usou a forma verbal, né, no pretérito perfeito, ok? A equipe realizou. A equipe discutiu, tá? Manteve aqui, de certa forma, não rigorosamente, mas manteve o paralelismo. A equipe realizou a análise do relatório, a equipe discutiu, né, tem a vírgula aqui que faz essa omissão, perfeito, discutiu os resultados e foi definido. Aí aqui, ó, ele quebrou por quando ele usa essa estrutura, né, com essa locução verbal, foi definido, porque ele poderia continuar com esse paralelo aqui. Realizou, discutiu e definiu as próximas etapas. Aí faria a conexão perfeita com o paralelo.
beleza? Mas quando ele faz essa opção por usar foi definido, aí quebrou o paralelismo sintático. Então ele fala aqui, ó, quebra de paralelismo sintático entre as ações descritas. Qual é a palavra que traz a ação? O verbo. Então, é essa locução verbal aqui que quebrou a firma, beleza? De qualquer forma, quem chutasse, mas ficasse atento à repetição do paralelismo lá no enunciado e também na alternativa, teria acertado essa daqui, beleza? Olha aí, quebra do paralelismo, e assim encerramos aqui. Eu espero que você tenha entendido o que é esse paralelismo, como evitar a quebra do paralelismo, que é mais importante, e como identificar em questões objetivas. E na sua redação, evitar essa estrutura. Se você começou de um jeitinho, termina daquele jeito ali, porque é bem visto e muitas vezes, dependendo da quebra que você faça, pode até comprometer o sentido do texto, e aí fica mais perigoso, tá? Comente aí o que você achou desse tópico, qual tópico você gostaria que eu trouxesse numa nova abordagem. Bons estudos e até mais.